Graças a paz, amada igreja. Como vocês estão? Com o Espírito e a fé inabalável. Amém? Eu quero que vocês repitam comigo assim, né? Falem para quem está do seu lado aí. Você exercita a sua fé? Você tem fé? Aquela fé que move montanhas? Amém? Né? Essa foi a primeira pergunta, né? E eu queria perguntar para você se você exerce essa fé, né? Você exerce essa fé ao receber os milagres que vêm da parte de Deus? Ou você guarda essa fé e murmura, espera da tão só misericórdia de Deus para a sua vida? Os milagres, eles são feitos pela fé, né? Então, assim, eu queria compartilhar com a igreja. Muitos aqui sabem, eu creio que eu acho que todos, né? Que nós passamos por um vale muito grande no final de novembro. A nossa filha menor, a Laura, ela sofreu um acidente e ela fraturou um osso da face, chamado osso do côndilo, que é um osso que é aqui, faz parte do maxilar, né? Do lado direito. E a minha filha passou 20 dias sem comer nada, perdeu 3 quilos. E a gente não sabia até então, porque quando ela quebrou o rosto, né, a gente levou ela no hospital público da cidade e eles bateram só um raio-x, e no raio-x não detectou que tinha quebrado esse osso. E aí ela ficou... aí eles mandaram para casa, né, ficou muito inchado, mas a gente pensava que não tinha quebrado, que tinha só luxado mesmo. Ela levou uma queda de bicicleta. Tudo bem, daí então começou o vale, começou a loucura na nossa vida, e aí ela ficou sem comer. Aí com 10 dias depois ela ficou tudo sequinho, normal, mas ela continuou sem comer, só bebeu líquido, e a gente não entendia o que estava acontecendo, já que o exame tinha provado que não tinha quebrado nada e o médico tinha dito, né, que a gente podia ir para casa e passou só um remédio. E assim foi feito. Só que com 17 para 18 dias ela ficou pior, não bebeu nem água mais. Ficou totalmente sem comer nem beber. E aí ficou magra demais, ficou mole demais, e a gente sem saber o que fazer. Eu decidi levar na pediatra, né? Porque eu pensava até que era verme, porque o médico disse que não tinha acontecido nada e ela não tinha nada na face. Aí quando a gente levou na pediatra, ela passou um monte de exames, botou a Laura de cabeça para baixo e viu que não tinha nada. E aí eu contei para ela do problema, né? Que no final do mês de novembro, isso já era em dezembro, ela tinha sofrido esse acidente. E aí o médico, aí ela pegou e encaminhou a gente para um ortopedista, né? Para bater uma ressonância magnética, uma tomografia da face. E essa detectou que ela tinha quebrado esse osso. Daí começou a loucura da nossa vida. Quando a gente levou para o ortopedista, ele logo nos encaminhou para um bucomaxilo, porque já faz parte, né, dessa parte da face, só o buco que tem acesso a tratar disso. E a gente foi num bucomaxilo que tinha aqui na cidade nesse dia. É tão difícil essa profissão, só tinha um na cidade. E ele olhou pra gente e disse que nada poderia fazer, né? A Laura era muito pequena e que ela teria que ficar com essa fratura na face e que poderia ter consequências graves. E a gente chorou, eu chorei, fiquei super nervosa e perguntei pra ele, né? Assim, que eu não aceitava, né, o que estava acontecendo, que como que não tem solução, como que não tem uma cirurgia e como que seria... Aí ele falou que era pra gente esperar, né, e que não poderia fazer nada. Aí eu perguntei para ele, mas se ela pudesse fazer essa cirurgia, doutor? Ele falou, seria quanto? Aí ele disse, se ela pudesse fazer essa cirurgia, seria em torno, né, estimável de 50 a 75 mil reais. Aí eu voltei para casa e aí a gente passou aí a gente ficou num sofrimento grande, ela sem comer. E aí a gente passou os exames para Palmas, Tocantins, porque meu esposo é de lá. Quando chegou lá, um médico, né, muito renomeado lá na cidade, olhou os exames e outros médicos também, outros grupos olharam os exames. E lá eles diagnosticaram coisas piores, né? Já falaram que ela ia ter problemas neurológicos gravíssimos, que ela ia desenvolver a face de maneira irregular, que ela poderia... várias coisas, né? Que só o lado que era o pior osso da vida para ter quebrado. Na idade dela era muito complicado, porque
ia desenvolver de um lado e não do outro, enfim. Sendo que, há uns dias atrás, na minha angústia maior, né, eu tinha vindo aqui para a igreja e o pastor e a pastora, o pastor sentiu no coração, Deus tocou ele para que ele chamasse a gente, após o acidente, para que a gente viesse orar aqui, né? Queria chamar a família da mesma forma como o Gerias fez, a gente veio e a gente ficou no pó do altar. E aí eu exerci essa tão fé que move montanhas. Nessa hora eu coloquei a minha cara no pó. Eu ajoelhei nesse altar e a minha filha com esse problema e eu orei para o Senhor e falei que Ele que tinha me dado ela, que ela foi consagrada no meu ventre e eu esperaria somente nele, que era o médico dos médicos, né? E assim foi feito. Só que voltei, quando eu saí da igreja, às vezes a gente, né, exerce essa fé que move montanhas, mas a gente às vezes descansa e ainda depois volta a desconfiar, né? E que a princípio continuei na mesma luta. Eu preferi fechar os meus olhos e os meus ouvidos e ir para Palmas atrás de alguma solução. Só que eu já tinha passado os exames via WhatsApp para os meus familiares, né? E eles já estavam sabendo de tudo isso que estava acontecendo lá, mas eu não sabia. E desses problemas que iam acontecer na vida dela e tal. Quando eu cheguei lá, todo mundo começou a abraçar a Laura, né? Chorava. Eu pensava que era por conta da saudade, porque a gente só vai 2 vezes ou 1 vez no ano, mas eles já estavam sabendo de tudo que estava acontecendo. E eles me pouparam, eu não estava sabendo de nada. Eu creio que Jarvis também não estava sabendo. Sei que quando a gente chegou lá, né, no médico, ele disse que não sabia, né, pela fratura que tinha acontecido, o rosto da Laura estava alinhado, não tinha desalinhamento nenhum na face da Laura, e ela estava com a linha, né, que é essa linha dos dentes aqui, normais, e que ela poderia ter a vida dela normalmente e que isso não precisaria de cirurgia alguma e que a gente não precisaria, né, de nada. E aí a minha cunhada vibrou, que estava comigo, e eu fiquei assim, extasiada, né, porque eu esperei no Senhor. O Senhor operou a minha filha aqui no altar, não precisou de nada. E eu cheguei lá e para honra e glória do Senhor, ela foi curada, né? E eu queria, por imagens, mostrar para vocês o antes e o depois da Laura. Bota a primeira imagem aí. A primeira imagem é a do osso quebrado. A outra. Vocês percebem que um osso vai até o final e o outro osso ele quebra ali, né? Que tá a setinha vermelha. Então ali que é o osso, esse osso que sustenta aqui, gente, ó. Ele quebrou. Então o médico disse que esse osso, no desenvolver dela, automaticamente, quando ela falasse, quando ela ficasse mais velha um pouquinho, ela ia ficar entortando a boca. Ela ia falar de maneira torta. E que ao desenvolver a face, esse osso na parte da cabeça teria problemas neurológicos irreversíveis. Aí tu mostra aquela do esqueleto, né? Do esqueleto da cabeça, do crânio. Vocês percebem que aquela que está na setinha lá é o osso normal desse lado esquerdo. Ele topa no osso da face aqui, ó. Vocês estão vendo? E o circulado é o osso estraçalhado. Ele está solto e está um vácuo entre um osso e outro. Tem um vão. Vocês estão percebendo? Agora volta para do outro lado. Olha, agora vocês vão ver o mover de Deus e o milagre do Senhor que restaurou, revigorou o osso da minha filha. O que está na setinha é o osso normal. E o que está circulado é o osso estraçalhado. Vocês percebem alguma diferença? Quase não tem diferença. O osso, ele voltou para o lugar normal e ele desenvolveu de forma diferente, mais acelerada do que o outro lado. Ou seja, ele desenvolveu mais rápido e chegou quase topando no outro osso. E está milimetricamente próximo do osso para topar, para ficar igualzinho e não ter mais problema algum. Agora vocês mostram do outro osso, daquele outro osso, esse é o quebrado, do outro, exatamente como está. Aquele osso quebradinho do outro lado, ele voltou para o lugar e cresceu. Não percebe diferença alguma. Agora vocês vão ver o antes e o depois dela, desenvolvendo, falando, gente, olha.
Isso foi antes do acidente. Agora, após o acidente, ela comendo carne, ela não comia nada, mastigando e botando força e comendo. E agora ela, depois de 5 meses, com o rosto totalmente lindo, sem nenhuma sequela, para a glória de Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Exercite a sua fé, ela move montanhas. Agora eu quero deixar um versículo para vocês. Lá em Mateus, capítulo 21, versículo 21, diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Eu criei aqui e eu recebi o milagre do Senhor na minha vida. E que você possa receber. Eu não sei o problema que você está passando hoje. Pode ser um problema irreversível, como que eu pude presenciar, né? Sentir na pele há um tempo atrás. Mas creiam, meus irmãos, que Deus é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre. Ele é o médico dos médicos. Ele faz as coisas loucas, né, dessa vida para confundir as sábias. Amém? A Laura é essa daqui, ó. Essa pequenininha aqui. Manda beijo para a igreja. Fala. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus.